Ok, então tá bom. Que bom que a gente solucionou. Então tá, pessoal, desculpa aí pelo atraso aí, ocasionado pelas questões técnicas. Só vou pedir mais um favor para você, Jonatas, eu estou vendo minha tela cheia aqui, então quando tiver alguma pergunta, aí você me ajuda fazendo a pergunta aqui. Então Ok, pode deixar. Tá, eu vou começar falando que essa apresentação aqui, ela está em inglês porque ela foi utilizada em dois eventos aí que eu participei, um na Alemanha, um na Índia e outro foi apresentado online na China, então eu resolvi deixar os mesmos slides aí, mas eu vou comentando e qualquer dúvida que vocês tenham aí eu posso traduzir, porque os slides continuam em inglês aí. Essa tela aí, essa primeira tela, só para vocês, só para a informação de vocês, é uma foto da onde que fica a mina da empresa, da US Borax, que é a empresa que eu trabalho, o Eduardo Saldanha também trabalha. Então, ela fica no deserto de Mojave, na Califórnia, e só falando um pouco sobre a empresa e sobre mim, eu trabalho para a US Borax, que é uma empresa que pertence à Rio Tinto, há mais de 10 anos. Eu trabalhei a maior parte do tempo no Brasil, eu era um gerente de mercado aí, gerente de vendas da América do Sul, e em 2022, começo de 2022, eu mudei de função, eu passei para essa função aí de gerente de desenvolvimento global, e agora eu fico baseado aqui nos Estados Unidos, eu fico no escritório da Rio Tinto, da US Borax, aqui em Chicago. Então, hoje eu vou falar para vocês aí, focar bastante na questão de fontes de boro, e eu trouxe também, eu coloquei alguns slides aí, de experimentos de campo recentes que a gente tem conduzido no Brasil. Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais aí sobre a nossa empresa, tudo começou em 1872, há 151 anos atrás. Ano passado, a US Borax completou 150 anos. Foi a primeira empresa de boro a minerar em larga escala, né? E eu acho que muitos de vocês conhecem esse logo aí, que é o logo do time das 20 mulas, né? Então, é um logo aí na parte de boro, mercado de boro, algo bem reconhecido aí pela maioria das pessoas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a nossa empresa, a gente produz em torno de 30% de todo o boro refinado que é usado no mundo. A gente produz isso daí nos Estados Unidos, e aí a gente exporta isso daí para mais de 90 países. A gente tem um escritório, igual eu falei, aqui em Chicago. A gente também tem um outro escritório na Alemanha, em Frankfurt, na Índia, na China e em Singapura. E a gente tem os nossos processos de refinamento e também as nossas plantas para envio do borato, né, aqui nos Estados Unidos, no Canadá, na China, na França, na Malásia, na Holanda, na Coreia do Sul e na Espanha. Aqui, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, a nossa mina ela fica sediada em Boro, na Califórnia, no deserto de Mojave, e a gente utiliza o porto de Wilmington, que fica na cidade de Los Angeles, para a gente enviar esse boro aí para todos os lugares aí do mundo. A gente também tem uma planta em Roterdã. Nessa planta aí a gente tem boro lá, que principalmente para suprir a Europa, mas daí de Roterdã também a gente exporta para outros lugares, principalmente para a Índia. A gente também tem uma planta na França, na cidade de Coudekerque,
Nessa localidade, a gente produz boro, algumas especialidades, principalmente para uso industrial, para uso farmacêutico e também para uso agrícola. Nessa planta, falando da parte da agricultura, nessa planta da França, a gente também produz alguns fertilizantes líquidos aí, que é mais focado para o mercado europeu. A gente também tem uma planta em Nules, na Espanha, e aí a gente também produz um fertilizante chamado Granubor, que é mais focado para o mercado aí da Europa e da África também. Agora eu vou começar falando da parte aí que eu acho que todo mundo tá interessado, né? Que são as fontes de boro que são utilizadas na agricultura. Quando a gente anda aí no campo, não somente no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, as pessoas não conhecem muito bem quais são as fontes de boro que existem para uso agrícola. Então, sempre tem muita questão envolvendo isso daí. Então, eu vou hoje tentar explicar aqui, mostrar para vocês o que está sendo utilizado na agricultura atualmente. Então, eu vou começar com uma fonte aqui que se chama hidroboracita. Mas antes disso, é bom lembrar que a solubilidade do boro depende também da questão de quanto boro está ligado com sódio, cálcio e magnésio. Quanto mais magnésio e mais cálcio tem numa fonte de boro, menos solúvel essa fonte será. Então, aqui o exemplo da hidroboracita. A hidroboracita é um borato de cálcio e magnésio. Então, isso daqui, essa fonte de boro é bem comum na América do Sul, principalmente na Argentina. E esse produto é praticamente insolúvel em água. Então, a solubilidade desse produto aqui, dessa fonte de boro, é 0,8 gramas por litro a 20 graus Celsius. Então, é um produto extremamente insolúvel. E isso daqui, muitas vezes, vem para o Brasil e a quantidade menor, lógico, que outras fontes, mas também está sendo utilizado esse produto aqui. Outro produto também, esse produto é menos comum aqui na América do Sul, mas é a colemanita. O que é a colemanita? A colemanita é um borato de cálcio. Então, esse produto aqui também tem uma solubilidade baixa em água. Então, a solubilidade desse produto aqui é de 4,7 gramas a 20 graus Celsius. Então, só para você ter uma ideia em relação à solubilidade, um produto que vocês conhecem bem, a ureia. A solubilidade da ureia é de 1.080 gramas por litro a 20 graus Celsius. Outro produto que vocês conhecem bem, o cloreto de potássio. O cloreto de potássio, a solubilidade é de 347 gramas por litro. Então, se você comparar um cloreto de potássio com esse produto, você vai entender que esse produto aqui é praticamente insolúvel. Aí a gente tem a Ulexita. A Ulexita é um fertilizante que é um produto que vem sendo utilizado muito no Brasil, muito devido à alta presença desse mineral aí no Peru, no Chile, na Bolívia e na Argentina, então é muito comum essa fonte de boro. Esse produto aqui a Ulexita nada mais é do que um borato de sódio e cálcio. Então, é um produto parcialmente solúvel em água, ele não é 100% solúvel em água. Esse produto, ele tem uma solubilidade parcial de 10,9 gramas por litro a 20 graus Celsius. Aí a gente tem as outras fontes que são mais solúveis, que são os chamados borato de sódio. Primeiro borato de sódio que a gente vai mostrar aqui para vocês é a kernita. Isso daqui é bem comum na Califórnia, aonde que a gente tem mina, a gente utiliza muito esse produto aqui. Você pode ver que ele é um produto solúvel em água, tem uma solubilidade de 19 gramas por litro. E qual que é a diferença entre uma kernita e um tincal? Tincal ou bórax, tincal é sinônimo de bórax, então algumas pessoas conhecem esse produto como bórax, outro como tincal. Mas a diferença entre uma kernita e um tincal
está na questão de quantas moléculas de água tem. Bórax tem 10 moléculas de água e a kernita tem 4. Então, o bórax ele é mais solúvel do que uma kernita. Bórax tem 26,5 gramas por litro de solubilidade a 20 graus Celsius. A gente utiliza o bórax em nossa mina para a produção do bórax anidro, bórax pentaidratado, bórax decaidratado, do óxido de boro também, e a kernita a gente usa para a produção de ácido bórico, a gente reage esse produto com ácido sulfúrico e o produto final é ácido bórico. Na América do Sul, é muito comum a utilização da ulexita também para a produção de ácido bórico. Então, pega a ulexita e você reage a ulexita com ácido sulfúrico e você tem uma fonte de boro. Mas como o produto não a ulexita não é 100% um borato de sódio, você vai ter um gesso aí como subproduto. Então, quando você faz um ácido bórico de uma ulexita, geralmente ela é menos pura do que um ácido bórico que vem da kernita, que é um produto que é 100% borato de sódio. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, eu estou falando, eu não estou vendo vocês aqui, mas espero que todo mundo esteja escutando bem. Se tiver alguma coisa, por favor, me avise. Estamos escutando bem sim, viu, Fabiano? Obrigada. Se a gente pergunta no chat, a gente passa. Ok. Então tá, então agora eu vou falar para vocês sobre os boratos refinados. Então, o que são boratos refinados? A gente, aqui nos Estados Unidos, a gente não produz nenhuma fonte de borato mineral, que a gente chama. O que seria um borato não refinado ou borato mineral? É uma ulexita, uma colemanita, uma hidroboracita, a gente não produz esse tipo de produto. Tudo que a gente produz aqui são boratos refinados. Então, eu vou falar aqui dos boratos refinados que são utilizados na agricultura. Aí em todos os lugares do mundo, né? Alguns países preferem um tipo de boro, outros países preferem alguma forma diferente. Então, começar falando do bórax anidro. Bórax anidro é um produto que tem em torno de 21% de boro. Você vê que esse produto aí ele não tem água. Então, o que é um bórax anidro? Então, você pega uma fonte de bórax decaidratado, você desidrata ele completamente e você tem um produto final mais concentrado em boro e sem água. Esse produto ele tem 19 gramas por litro e esse produto tem sido utilizado muito aí como um fertilizante de recobrimento de fertilizante NPK. Então, pelo processo de impregnação, muitas vezes também algumas empresas utilizam esse produto aí, misturam esse produto junto com uma fonte de NPK, compacta ou granula, e aí você tem um NPK também com boro. Esse produto cada vez mais vem sendo utilizado na agricultura. É um produto muito bom e eu particularmente gosto muito desse produto. Aí a gente também tem o bórax pentaidratado, que ele tem 15% de boro. No Brasil, você vai ouvir falar muito de tetraborato. Então, todo mundo fala, tetraborato. O que é um tetraborato? Por que as pessoas falam tetraborato? Tetraborato é um tetraborato de sódio pentaidratado, que é sinônimo de bórax pentaidratado. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em tetraborato, é um bórax pentaidratado. É um produto que tem 15% de boro e uma solubilidade em água de 26,5 gramas por litro. Você vai ver aí que esse produto tem 5 moléculas de água. Então, ele também surge a partir do bórax decaidratado e ele é desidratado até um certo ponto. Um bórax decaidratado, naturalmente, ele tem 10,9% de boro. E aí, quando a gente desidrata ele parcialmente, a gente consegue formar, a partir do deca, o bórax pentaidratado. Então, a gente pega esse produto na forma standard, a gente desidrata ele e compacta ele, e a gente tem o granubor, que é um fertilizante muito utilizado no mundo, Estados Unidos, Brasil também, a gente tem
tem ganhado mercado, na Europa, na Ásia também, é um produto muito utilizado, muito bom. É um produto compactado, quando a gente faz, por exemplo, uma mistura de grânulos com um cloreto de potássio, ele tem uma densidade específica muito parecida com o cloreto de potássio, um ângulo de repouso muito parecido, os grânulos dele são muito parecidos com o do cloreto de potássio, então uma mistura desse produto com cloreto de potássio fica um produto muito bom, produto final muito bom. Aí a gente tem o ácido bórico também, que a gente produz, né, que eu falei para você, que o ácido bórico nada mais é do que uma reação química a partir de uma fonte de boro com ácido sulfúrico, e no final você tem um produto com... Aí varia muito de empresa para empresa, mas ele varia geralmente de 17 a 17,5, 17,8. Nosso produto a gente garante 17,5 de boro para o ácido bórico. O ácido bórico é um produto que ele não é um borato de sódio, né? E você vê, um H3BO3, é um produto que depois eu vou falar mais sobre ele lá para frente, e ele tem uma solubilidade muito maior do que um bórax pentahidratado. Tem uma solubilidade em água de 47,2 gramas por litro. E aí, o último produto aí que eu vou apresentar para vocês aí é o Solubor, porque ali tá, esse daí, aqui no Brasil, aí no Brasil, né, ele é conhecido como octaborato de sódio. Na verdade, ele a sigla dele em inglês é DOT, é um Disodium Octaborate Tetrahydrate. Esse produto ele varia de 20,5% a 20,8% de boro, e a gente garante nesse Solubor 20,8% de boro. E ele tem uma solubilidade muito maior do que todas as outras fontes apresentadas. Então, ele tem uma solubilidade de 97 gramas por litro. É um produto excepcional para aplicação, para quem faz aplicação via foliar, né? Então, existem algumas espécies de plantas que possuem algum tipo de açúcar, né? Um sorbitol, manitol, dentro da seiva, então, onde o boro é possível ser translocado via floema. Então, em espécies de planta onde o boro é móvel via floema, o Solubor é um excelente produto, tá certo? Uma coisa que eu não falei, o ácido bórico é uma fonte de boro muito utilizada para a fabricação de fertilizantes líquidos, né? Então, por exemplo, o boro-meia, que todo mundo conhece, o monoetanol-amino, ele é fabricado a partir de uma mistura de ácido bórico com monoetanol-amino, e você tem um produto final com em torno de 10% de boro, que é muito comum aí no Brasil, né? Então, existem diferentes marcas, mas é muito comum. Outra coisa, o Solubor, todo mundo pensa, o octaborato de sódio, que é algo novo no mercado, mas não. Esse produto foi criado na década de 60, para vocês terem uma ideia. E é uma tecnologia que o pessoal vem utilizando recentemente no Brasil, né? Então, mas ele não é um produto novo, não, um produto bem antigo, mas um produto muito eficiente também, assim como o granubor. Então, se vocês perguntarem para mim dessa lista aqui, o que eu mais acho apropriado para ser utilizado como fontes de boro, eu gosto muito do bórax anidro, bórax pentahidratado e do octaborato de sódio também. Então, aqui, esse é um mapa. Oi. Só aproveitar a deixa de transição dos slides, a professora Ana Rita gostaria de fazer uma colaboração. Poderia ser? Sim, com certeza, por favor. Opa, na verdade, minha missão de puxar o debate, eu começo por questões que me parecem talvez um pouco óbvias, mas a maioria talvez não saiba, sobre a questão da pureza, esses aspectos que envolvem a possibilidade de haver algum contaminante em algum desses produtos. Então, como você tem uma experiência em vários cantos do mundo onde se utiliza a fertilização boratada, como é que isso está sendo visto em outros países? Já é exigido por alguma legislação análise de metais pesados decorrentes desse tipo de fertilizante? E ainda assim, na lista que você colocou aí, o ácido bórico não está entre os seus preferidos. Mas não é incomum, aliás, é muito rotineiro, a gente ainda vê
mesmo na agricultura mais tecnificada, a indicação, ou melhor, o uso de ácido bórico como como forma de fazer a fertilização boratada, né? Até uma certa insistência das pessoas em manter o ácido bórico na sua grade de aplicações. Então, como é que você vê esses dois aspectos? Professora, são perguntas muito boas. Então, vamos começar aqui pela primeira, né, em relação a contaminantes, metais pesados e tudo mais. Esses produtos aqui que eu estou apresentando para vocês, eles são boratos refinados. O que seria um borato refinado? Então, a gente pega aquelas fontes que eu apresentei lá no começo, tanto a kernita quanto o tincal, a gente dissolve esse produto em água quente e a gente tira todo o contaminante, qualquer impureza, porque na mina ele vai estar misturado com algum tipo de argila, ele vai ter outros produtos associados ao boro, e aí no nosso processo de refinamento, a gente tira todas as impurezas, e nesse processo, qualquer possível contaminante com metal pesado, ele é retirado também. Então, por exemplo, um grano bor que a gente vende aí no mercado, a gente garante que ele tenha menos de 5 ppm de arsênio. Mas, geralmente, quando você pega um certificado de análise de qualquer um desses 4 produtos aqui, os contaminantes, nível de metal pesado, é abaixo do limite de detecção. Então, esses produtos não têm nada, não tem nenhum metal pesado presente por causa do processo de refinação. Mas quando você usa um borato que ele não é refinado, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da ulexita. A ulexita, ela não é refinada, então eles vão na mina, quem trabalha com a ulexita, eles vão na mina, eles mineram, o produto é moído, e aí o produto é granulado, é calcinado, e aí ocorre o processo de granulação. Então, tudo que é impureza que existia, desde a argila ou um potencial metal pesado, vai ficar no produto final. Aí a professora perguntou sobre metais pesados. Uma coisa que é muito comum no boro é a presença de arsênio. Então, tudo que as fontes de boro que existem hoje no mundo, no passado, era parte do oceano, né? Então, o boro, eles ficou ligado eu tenho alguns slides, eu vou falar mais sobre isso, ele ficou ligado a arsênio na forma de realgar, que é um arsênio na forma de sulfato, arsênio sulfato, né? Um AS4S4, e também tem o orpiment, que é outro tipo de arsênio. Então, é muito comum você encontrar fontes de boro com altos teores de arsênio. A gente aqui, quando eu estava trabalhando no Brasil, a gente mandava análises para os Estados Unidos e também conduzia algumas análises aí no Brasil. Depende muito da origem. Então, algumas origens têm um teor maior de arsênio, outras origens de produto têm uns teores menores de arsênio, mas a gente encontrou produto no mercado com mais de 4.000 ppm de arsênio, que é uma quantidade exorbitante. Aí a professora perguntou como que funciona a legislação em outros países em relação à tolerância de arsênio. Eu vou pegar um país que é altamente intolerante aí à questão de arsênio, que é a China. A China, ela só admite o máximo de arsênio numa fonte de boro de 10 ppm. Acima de 10 ppm, não entra produto na China. Por exemplo, alguns países vizinhos nossos aí, o Equador tem uma tolerância de 40 ppm de arsênio. A Costa Rica é uma tolerância de 60 ppm de arsênio numa fonte de boro. Estados Unidos, perguntar como que funciona nos Estados Unidos. Estados Unidos depende de estado para estado. Alguns estados são mais tolerantes, outros menos, mas geralmente
existe uma tolerância baixa para os limites de boro permitido. E aqui no Brasil, é interessante que há uma tolerância muito alta para arsênio, não só na fonte de boro, mas qualquer outro micronutriente. Se for um micronutriente puro, somente micronutriente, a tolerância, por exemplo, do Brasil é de 4.000 ppm de arsênio para uma fonte de boro. Então, vamos comparar a China e o Brasil. A China, 10 ppm, Equador, 40, se eu não estou enganado, Costa Rica, 60 ppm, e o Brasil, 4.000 ppm. Então, existe uma diferença muito grande de país para país na questão de tolerância de metal pesado. E aí, a professora também perguntou sobre a questão do ácido bórico. Eu tenho alguns estudos, eu vou mostrar na sequência. O ácido bórico, ele parece um produto que lixivia mais facilmente, entendeu? Em comparação a todas as outras fontes. Todos nós sabemos que a planta, ela absorve boro na forma de ácido bórico, então a planta não vai conseguir absorver boro na forma de bórax pentahidratado, bórax anidro. Então, como que, quando a gente aplica, por exemplo, um granubor, como que a planta vai absorver esse granubor? Então, existe um processo no solo que é um processo, não é um processo rápido, muito rápido, também não é um processo tão lento. Então, toda fonte de boro, uma colemanita, uma olexita, um bórax pentahidratado, anidro, qualquer fonte de boro, para ser absorvido pela planta, ele vai ter que ser transformado em ácido bórico. Então, por isso que leva um tempo maior até as fontes se tornarem ácido bórico e a planta absorver. O que acontece muito com o ácido bórico? O ácido bórico, além da questão de ele não ter carga, né, ele lixiviar mais facilmente, principalmente em solos que não tenham teor alto de matéria orgânica, ou solos com alto teor de areia, ele também está na forma já prontamente disponível para a planta. Então, se você errar na dose, é muito fácil causar uma fitotoxicidade, né? Então, são essas duas coisas aí, professora, mas como matéria-prima para fazer um fertilizante foliar, ele é um bom produto, sem dúvida. Existe muito fertilizante foliar, na verdade, quase todos são feitos a partir do ácido bórico, mas o produto em si, algumas pessoas gostam, algumas pessoas não. Aí a professora também perguntou por que é muito utilizado no Brasil. Na verdade, o Brasil, comparando com o resto do mundo, é um dos únicos países que usa o ácido bórico puro como uma fonte de boro. É porque existe muita produção de ácido bórico na América do Sul, e aí facilita muito a entrada do ácido bórico dentro do Brasil. Então, é mais uma questão de proximidade, de disponibilidade do produto, do que uma questão do produto em si, entendeu? Mas no restante do mundo, por exemplo, perguntar nos Estados Unidos, o que é usado nos Estados Unidos? Estados Unidos é usado o granubor e o solubor, entendeu? São essas as fontes. Então, seria isso, professora. Alguma outra pergunta? Apenas isso, muito obrigada. Ótimos esclarecimentos. Fabiano? Oi. Tem mais uma contribuição do professor Flávio. Flávio? Tá no mudo. Tá me ouvindo agora, Jonathan? Pronto, agora sim. Então, Fabiano, rapidinho, só fazer um complemento aí sobre o arsênio. Isso é uma coisa muito sensível, professora. É assim, em 2019 saiu um estudo nos Estados Unidos, no qual eles detectaram que o limite máximo de arsênio permitido, né, nas frutas ou nas bebidas nos Estados Unidos, eles foram feitas essas contas para uma pessoa de massa corporal de 50 quilos para cima. E eles viram que esses níveis, para uma criança que tem a massa corporal abaixo de 35 quilos, já se tornava tóxico. Então, por exemplo, muita banana que vinha da Califórnia, que era recomendada uma banana por dia para uma criança que tem uma massa corporal até 35 quilos, passou a ser de uma por semana.
justamente pela presença de arsênio que tinha lá. Então, eles estão revendo essas questões de arsênio, que é uma coisa extremamente sensível. Então, quando você vai para a Europa já sinalizou para nós, no café, a bebida do café, que em 2027 é zero de detecção de arsênio na bebida do café. Se tiver, e nós estamos falando de uma parte por quatrilhão, tá? Que é a detecção lá na Europa. Eles já sinalizaram. O suco da laranja do Brasil, que vai para os Estados Unidos também, eles já sinalizaram que até 2030 também é zero presença de arsênio. Então, cada vez mais estão atentados a isso, porque os estudos que a gente tem foram embasados em massa corporal de 50 quilos para cima. Né? Então, quando a gente vai para o Brasil, que é 4.000 ppm, né, de metais pesados, por exemplo, de arsênio por quilo de produto, por exemplo, por quilo de ulexita, parece que é pouco, né, porque a dose que a gente aplica é 20, 30 quilos de ulexita por hectare, mas está aumentando, porque a ulexita não libera todo o boro. Então, no café já está se usando 70, 80 quilos de ulexita por hectare ano, e o arsênio tem um efeito cumulativo no sistema. Né? Então, quanto mais matéria orgânica tem, mais arsênio fica preso, e quando essa matéria orgânica se decompõe, libera esse arsênio, a planta rapidamente absorve ele, ou esse arsênio desce para o lençol freático e contamina as águas. Então, o arsênio é uma coisa que realmente está sendo muito sensível, e o boro está sendo a primeira frente que os órgãos estão tendo cuidado de começar a ter medidas de usar fontes no qual se tenha ausência ou se tenha uma presença muito baixa, que é no caso dessas fontes de boro refinado, que quase não são detectadas nos equipamentos. Tá? Então, e quando a gente pensa em planta, 4 miligramas de arsênio dissolvido na água do solo dificulta o sistema radicular de crescer. Então, a gente já está afetando o bolso do produtor logo aí de cara. Né? Antes de afetar a saúde humana, a gente já está afetando o bolso do produtor, porque 4 ppm de arsênio ele já é o suficiente para causar uma toxidez ao ponto de diminuir o desenvolvimento do sistema radicular de pelos radiculares. Tá? Então, essa questão da arsênio, professora, é uma coisa muito sensível. Quando a gente vai para o vale, que a gente vê aí manga, uva, que a gente faz muita bebida, isso uma hora isso vai estourar lá também, esses pontos de detecção, e a gente vai ter que mudar esse nosso posicionamento em relação às fontes de boro que a gente usa na agricultura. Obrigada, Flávio. Ótimo. Muito boa colocação aí, Flávio. Muito obrigado aí pela contribuição e concordo com você. Tá certo? Obrigado mesmo. Vou passar para o próximo slide aqui, então. E tá aí. Então, esse daqui é um mapa aí de pH de solo, né? Então, a gente sabe que é muito comum aí onde os solos são ácidos, que está em vermelho aqui no mapa, existe uma baixa disponibilidade de boro. Então, aqui na zona que chove mais do globo, aí, né, que vai Brasil, aí na região central da África, sudoeste asiático, então, são solos ácidos aí com pouco boro presente no solo. Então, aqui, só queria mostrar para vocês que a US Borax investe muito em experimentos de campo. Então, se vocês pegam aí as empresas que produzem boro, poucas investem em pesquisa. Nós, ao contrário, investimos muito. Então, hoje aí dá para vocês terem uma ideia aí dos países aí em verde, aonde que a gente tem experimento de campo. Então, eu vou mostrar alguns aí que eu estou dando mais foco para o Brasil, né, que é o que interessa para a gente, mas a gente tem aí, por exemplo, na Espanha, a gente tem experimentos com oliva, na Índia, a gente está com experimento de cana-de-açúcar, maçã, na Índia, a gente está com experimento de eucalipto, vai falar sobre também, em breve, vão começar alguma coisa de canola, de citros, nos Estados Unidos, algodão, soja, milho. México, a gente está avaliando aí alguns experimentos aí com agave, abacate, e outras culturas, no Canadá, canola, maçã também. Então, a gente vai, no futuro, também vai ter experimento em vários outros países aí, que é uma coisa importante para a gente. Isso aqui são estudos aí que a gente conduziu internamente aqui. A gente tem um laboratório aqui que trabalha aí só com boro, então a gente tem disponibilidade para conduzir alguns trabalhos bons aí. Então, deixa eu só colocar meu pointer aqui. Aqui, ó. Então, isso daqui vocês vão ver aqui nesse primeiro gráfico aqui na esquerda, são duas fontes de boro aqui, e aí a gente vai observar a disponibilidade, né, desse boro no solo.
Então, a verdinha aqui, o ácido bórico. Então, aqui eu estou respondendo a tua pergunta, professor. E aqui ele está comparando com uma fonte com granubor, né, que é um bórax pentaidratado granulado. Então, você vai ver que a disponibilidade do ácido bórico é muito rápida. Então, se a gente coloca no solo, então, em torno de 56 dias depois, 100% do boro já disponibilizou. E aqui vamos ver o granubor, né? O granubor, a solubilidade dele é mais lenta, ele vai liberando de forma mais lenta, e a maior liberação dele está justamente onde a planta mais precisa. Esses daqui são gráficos de marcha de absorção, o primeiro aqui da Embrapa, aí no Brasil, e o segundo da Universidade de Illinois. Então, a gente vê aqui, ó, que a maior, que fica entre 35 e em torno de 120 dias, é onde uma planta de soja que mais precisa de boro. Então, coincide bem com a liberação desse boro do bórax penta. Então, em 35 dias, esse boro liberou 23, um ácido bórico tinha liberado 64, e em 119 dias, 120 dias, o produto liberou praticamente 95%. Então, ele liberou conforme a demanda da planta. Aqui, a gente fez o mesmo estudo comparando o granubor com 5 diferentes fontes de olexita, fonte de olexita 10% e 15% do Peru e da Bolívia. Então, novamente, a gente vê aqui que o granubor, né, ele liberou conforme... na verdade, é o mesmo estudo, estava tudo junto, só que a gente desmembrou aqui para ficar mais fácil a compreensão. Mas aqui vocês veem as fontes de olexita, elas variam, nesse caso, elas variam de 24% a 38% após 140 dias. Então, é aqui a fase que a gente precisa do boro, né? E a fase crítica do boro é justamente o processo antes da floração, durante a floração e algum tempinho após a floração. Então, a gente vê que seria mais ou menos aqui, né? Então, a gente tem pouquíssimo boro sendo liberado. No caso do granuboro, a gente tem uma liberação que ela é muito mais adequada para a demanda da planta. Então, a gente vê aqui, né, que tanto nos estudos conduzidos pela Embrapa e pela Universidade do Illinois, a gente tem uma marcha de absorção muito parecida. Isso daqui foi um estudo que a gente conduziu em parceria com a Fundação ABC, que fica lá no estado do Paraná, né? Então, o doutor Gabriel Bart conduziu isso daqui. Por que a gente conduziu isso aqui? Porque nos Estados Unidos a gente tinha conduzido um trabalho de 20 semanas. E aí o pessoal da olexita, eles falaram, não, mas para aí, a olexita, ela precisa de mais tempo para liberar. Então, a gente conduziu um trabalho de 20 semanas. A gente pegou um solo ácido, aí, pH 4,7, e um solo arenoso, para ter certeza de que o boro ia liberar o máximo possível, porque em solo arenoso e pH ácido é a melhor... como eu posso dizer, a melhor ambiente para uma liberação de boro. Então, aqui, novamente, a gente viu aqui que o ácido bórico liberou de forma muito rápida. E aí, o granubor, ele vai liberando de forma também mais lenta, e depois de 140 dias, ele liberou aí 99,7%. E aí, a gente testou, nesse caso, 2 fontes de boro. Por que a gente pegou uma fonte da Argentina e outra da Bolívia? Porque são as fontes de boro mais presentes aí no Brasil, né? Então, eu diria para vocês que talvez aí uns 90% da olexita aqui no Brasil são provenientes dos 2 países. Então, a gente vê aqui que, no caso da olexita da Argentina, após 40 dias, né, 40 semanas, 280 dias, ela liberou 39,8%. Não, desculpa, 45,4%. E a olexita da Bolívia, ela liberou 39,8%. Aí também, não foi no mesmo ano, esse aqui foi um trabalho que a gente conduziu mais recentemente, que
também começou a entrar muito, mais recentemente começou a entrar muita colemanita também no Brasil. E a gente não tinha nenhum estudo ainda comparando a disponibilidade da colemanita. A gente, em teoria, nós acreditávamos que a colemanita tinha uma solubilidade muito inferior do que uma ulexita, né? E muito, muito inferior ao granuboro. Então, a gente colocou aqui um granuboro novamente, né? Esse aqui é um trabalho de 20 semanas, e aí a gente colocou uma colemanita, e também a gente testou um produto que tem bem comum no mercado, que é um cloreto de potássio que possui 2 fontes de boro. Uma fonte de boro desse produto é um bórax anidro, que é um produto excelente, mas a outra fonte de boro é um borato de cálcio, que na verdade é uma colemanita. Então, o que aconteceu? Novamente, aqui a gente vê que depois de 20 semanas, o granubor liberou 95,5. Isso daqui, 2 tipos de solo, né? Aqui a gente tem um solo com pH 4,8 e um solo com 5,7 de pH. Ambos os solos são solos argilosos. Então, a colemanita, quanto que ela liberou nesse solo com pH 4,8? Ela liberou menos de 7%. E o produto cloreto com 2 fontes de boro, todo boro presente nesse cloreto liberou 57,5. Por que liberou só 57,5? Porque o boro desse cloreto que está sendo liberado é o bórax anidro. Então, ele tem 50%, não sei se é bem essa relação, mas eu acho que é meio a meio. Então, a forma de boro, na forma de bórax anidro, ele liberou nas 20 semanas. E a colemanita provavelmente teve o mesmo comportamento dessa colemanita aqui, ela não liberou. Então, por isso que ele teve uma liberação intermediária. Então, aqui também, no pH um pouco maior, ficou muito próximo, né, de 60% desse produto. E a colemanita, novamente, liberou 6,4%, menos de 7%. E o granubor, nesse solo com pH mais alto, liberou 93%. Então, vamos passar para o próximo. Aqui eu já vou entrar no assunto, alguns resultados de experimento de campo, e também vou falar, novamente, sobre metais pesados no final aí. Alguma outra pergunta aí que vocês tenham quanto isso? Eu acho que não, né? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, tudo certo. E esse daqui é um trabalho muito importante que a gente conduziu, que ele foi em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas, né? Foi conduzido pelo Rodrigo Boareto. Experimento, não é experimento de 1 ano, não, experimento de 4 anos. Então, a gente começou quando o Flávio ainda era colega nosso, doutor Flávio, depois aí veio o nosso amigo Saldanha aí também, então passaram duas pessoas bem importantes aí na condução desse trabalho. Então, a gente começou lá em 2009 falar sobre o trabalho, daí 2019, desculpa, e aí finalizou no final de 2023. O que a gente observou depois de 4 anos de estudos no café? Qual que é a melhor fonte, qual que é a melhor dose para o café num solo distrófico, um latossolo distrófico vermelho e amarelo. Então, foi uma dose, nesse caso, de 4 quilos de boro por hectare. Então, 4 quilos de boro por hectare representa 28 quilogramas por hectare de granubor. Então, a gente vê aqui, se eu não estou enganado, deu uma produtividade de 15,3% acima do controle. Tem que conferir isso daí, mas se eu não estou enganado, foi isso daí. Então, vamos para o próximo. Aqui a gente vê os teores aqui de boro, né, teor foliar, ele aumentou bastante, né, conforme a gente aplica, vai aumentando a dose, vai aumentando o teor de boro na folha. Então, aqui teve resposta significativa para a maior dose, né, 6 quilos de boro por hectare, mas a gente vê que aumentou bastante, né. Então, isso daqui também, tudo que estou apresentando aqui são média de 4 anos. Aqui uma coisa bem interessante, né, que
até esses dias o doutor Eduardo estava apresentando isso daí, ele falou, não é comum que seja medido o boro nas flores, né? Então, foi uma coisa bem legal aí que o Rodrigo Boareto fez. Então, eles analisaram os teores de boro nas flores, porque a gente sabe, né? Flor vai se tornar, vai formar grão, e maior presença de boro nas flores quer dizer uma maior pegamento de flores, né? Menor aborto floral e tudo mais, que vocês já sabem que está relacionado ao boro. Esse daqui é um resultado também muito interessante. Toda vez que a gente ouve falar em boro, né, todo mundo sempre está preocupado porque boro lixivia, porque boro lixivia, todo mundo sempre preocupado com isso daqui. Mas vocês vão prestar atenção, não só nesse trabalho, como outros trabalhos aí que a gente tem, que aplicando o grano boro, a gente consegue aumentar os teores de boro no solo. Então, a gente saiu aqui de um teor que já não era baixo, né? 1,1 miligrama por decímetro cúbico de 0 a 20, e a gente foi aumentando, e conforme foi aumentando a dose de boro. Aqui também, numa profundidade de 20 a 40, a gente tinha 1,3 de boro miligrama por decímetro cúbico lá no controle, e aumentando a dose também aumentou os teores aí de 20 a 40. Por que é importante a gente ter um boro aí, além daquela camada de 20 centímetros? Porque a gente sabe que boro é alguma coisa que está relacionada também com o desenvolvimento de raízes, né? Então, é muito importante que tenha boro não só na camada inicial aí, naquele perfil de 0 a 20, mas também no perfil de 20 a 40. Aqui é outro trabalho. Vocês estão vendo aqui, a gente tem muito trabalho aqui no Brasil, mas o que eu trouxe para vocês foram trabalhos recentes. Então, trabalhos aí a partir de 2021 até 2023 aí, né? Então, trabalho aí que eu vou apresentar para vocês, que eu consegui pegar as informações ontem aí. Mas esse daqui é um trabalho que foi conduzido pelo Dr. Claudinei Capes. Claudinei Capes trabalhou muito tempo na Fundação Mato Grosso, trabalhou muito tempo, trabalhou também na Fundação Chapadão, e agora ele tem uma empresa em Sinop, chama Nemabil, e a gente tem alguns estudos com ele. Nesse caso aqui, o que ele fez aqui? Esse daqui ele é um trabalho conduzido com algodão, onde que ele pegou e aplicou boro no solo, grano boro, e aí ele fez um complemento via foliar também. E aí ele utilizou 2 tipos de adubos foliares. Então, ele utilizou o Solubor Flow K, que é um novo produto que a gente tem aí. A gente esse produto aqui lançou recentemente aí nos Estados Unidos, na Europa, e no Brasil ainda a gente não está comercializando. Mas é um produto que tem 10% de boro e mais 9% de potássio na forma de K2O. E aí a gente comparou ele com boro meia normal, né? Então, a gente vê aqui que por exemplo, aqui aplicando 2 quilos por hectare de grano boro, mais 0,6 quilogramas por hectare de Solubor Flow, a gente teve maior produtividade aqui para algodão, né? A gente também aqui viu também maior boro foliar, alguns casos próximo ao boro meia, mas sempre maior que o controle. Mas, por exemplo, aqui, com 0,9 kg por hectare do Solubor Flow, a gente atingiu níveis mais altos de boro também. E aqui um dado bem interessante, né, que é de potássio. Então, como a gente tem potássio nesse produto, tem boro e potássio, a gente vê que o potássio foliar é bem mais alto, né, em comparação ao controle, e mesmo em comparação com o boro meia. Então, é um produto aí bem promissor para a gente está conduzindo esse trabalho aqui em algodão, justamente para ter dados aí sobre o Solubor Flow K, que é um produto novo, né? Então, a gente produziu ele, a gente tinha uma esperança grande aí, na verdade, uma convicção que ele seria um produto muito bom, e está se concretizando aí no campo, né? Então, os resultados preliminares que a gente está tendo aí são muito bons.
Aqui é um trabalho que a gente está conduzindo em parceria, cara, um trabalho de longo prazo também aí, que a gente está conduzindo em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, com o professor Majeste. Então, a gente está comparando aí a Olexita com o Granubor, e em 2 diferentes clones. A gente tem um trabalho lá lá em Mato Grosso do Sul, né? Então, onde que a gente está aplicando o Granubor, está comparando com o controle, está comparando com a Olexita também. E prestem atenção aqui, ó, o Granubor está tendo resultados, isso aqui são resultados média de 2 anos, né? Isso aqui é o volume metro cúbico de madeira por hectare, então a gente consegue ver que o Granubor está melhor do que a Olexita, está melhor do que o controle, tanto no clone 144 quanto no clone 217. Então aqui uma média, né? Só para você ter uma ideia, a média aí dos clones, né? Uma média de 2 anos, então a gente vê resultados melhores para o Granubor, tanto num clone quanto em outro. Aí existe uma coisa que as pessoas também falam, não, porque o bórax penta-hidratado, que é o tetraborato, ele vai lixiviar muito rápido, porque vai disponibilizar muito rápido, e é o que a gente está vendo que isso não é verdade, o boro está solubilizando e ele está permanecendo no solo, então a gente vai ver isso daí para frente, que esse boro não está indo embora. Então, eu acho que é uma coisa aí que a gente tem que reavaliar aí. Então, isso daqui também é um trabalho aí que foi conduzido no Paraguai, né, em 2 tipos de solo também, um solo arenoso, um solo argiloso, onde a gente aplicou Granubor na soja, 1, 2 e 4 quilos, comparando com o controle. Então, a gente teve resultados muito bons aqui, né, maiores, resultados para 2 quilos de boro por hectare na soja. Aqui também no solo argiloso, mesma coisa. 2 quilos de boro aí na soja. Nessas características daí do Paraguai, foram os melhores resultados. Aqui foi um trabalho também que a gente conduziu, aí uma média de 2 anos, né? Que a gente conduziu no Paraná, em parceria com a Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, a FAPA. Então, a FAPA é uma instituição bem reconhecida aí na questão de pesquisa aí de culturas de inverno, né? Trigo e cevada, nesse caso foi a cevada. Então, aqui nesse caso a gente comparou aí o Granubor com a Olexita acidulada. Então, você vê que a Olexita acidulada, né, ela teve um resultado melhor que o do controle, mas o Granubor teve um resultado melhor do que o controle e melhor do que a Olexita acidulada. Nesse caso aqui, foi aplicado 3 quilos de boro em sistema de fertilização. Como que funcionou isso aqui? 50% da dose foi aplicado antes do plantio da cevada e 50% da dose antes do plantio da soja. Então, lá eles plantam cevada, né, no inverno e soja no verão. Então, 1,5 quilos de boro por hectare antes da cevada e 1,5 quilos de boro antes do plantio da soja. Aqui foi um trabalho que foi feito no Rio Grande do Sul também. Vocês devem conhecer o Gabriel Chais. Ele tem a Fisioataque lá no Rio Grande do Sul. Então, ele conduz vários trabalhos aí para várias empresas. E aí, nesse caso, a gente comparou aí o controle, né, aqui no milho, isso aqui é milho, e aí aplicando 1, 2, 3 e 4 quilos de boro. E nesse caso, a gente usou 3 fontes. Usou um Granubor, usou uma Olexita, e aqui usou um cloreto de potássio com 2 fontes de boro, né? Um produto que é bem comum aí também. Então, novamente, tanto para 1 quanto para 2 quilos, para 3 quilos, inclusive para 4 quilos de boro por hectare, a gente teve os melhores resultados aí para o Granubor. Então, aqui também são uma média de 2 anos, aí não é só 1 ano, não, só uma média de 2 anos. Aqui é um outro trabalho de algodão, aqui é só aplicação via solo mesmo, né? Não teve aplicação via foliar, que também no Mato Grosso, em parceria lá com a Nemabio, você vê que a gente saiu aqui em produtividades no controle abaixo de 5.100 quilos por hectare.
atingindo produtividades acima de 5.300 quilos por hectare, aplicando 3 quilos de boro, né? Então, foi um resultado bem interessante também. Mesma coisa aqui, o boro no solo, né? Então, a gente vê, esses aqui foi coletado após o plantio, entendeu? Então, você vê que a gente saiu daqui com teor de quantos ppm aqui dá? 0,22, 0,23, a gente passou para 0,45 ppm, então a gente teve um aumento muito alto desse boro no solo, boro na folha também, então conforme vai aumentando a dose de boro no solo, vai também a gente ver a resposta na folha também. Trabalho muito recente, né? Um trabalho isso aqui são dados de 2023. E esse daqui, pessoal, eu peguei os dados ontem, tipo, para colocar para vocês aí. Outro trabalho também em soja. Aqui eu acho que uma coisa importante, esse solo aqui tinha 0,14 miligramas de boro por decímetro cúbico, solo extremamente pobre em boro, né? Então, aqui a gente também tem um resultado aí de 2 anos, média de 2 anos nessa variedade. Então, o que aconteceu aqui? Esse daqui é a produtividade de 2022, 2024, e essa aqui de 2023, 2024. Esses dados aqui eu coloquei ontem para apresentar para vocês aí. Então, você vê aqui, aplicando aqui, controle 0,5 quilos de boro, 1,5, 2, até 3. Então, a gente vê aqui que as melhores produtividades, isso daí sempre acontece isso daí. As melhores produtividades de soja sempre ocorrem quando a gente aplica entre 1 e 2 quilos de boro por hectare. Quando a gente começa a aplicar a partir de 3 quilos, a produtividade começa a cair. Então é importante essa informação. Boro é importante para soja, importante para qualquer outra cultura, mas cada cultura agrícola tem uma exigência por boro. Então, por exemplo, as monocotiledôneas, aí o trigo, né? Então, é muito comum arroz, uma resposta entre 0,5, máximo 2. A soja entre 1,5 e 2. Já existem outras culturas, como girassol, a oliveira, a palma, que é o dendê, né? O dendê aplica 5, 6 quilos de boro por hectare, que é o que a planta exige. O coco também tem uma demanda alta por boro, beterraba, canola, mas a gente tem que entender que, por exemplo, a soja, ela fica entre 1 e 2. Daí muita gente aplica uma dose muito alta, porque era acostumado a aplicar o Lexita, doses altas do Lexita, e como o Lexita tem uma solubilidade limitada, a pessoa pensa que fonte de boro é tudo igual. Então, ele começa a aplicar doses, por exemplo, acima de 15 quilos por hectare de grano boro, aplicando 20 quilos de grano boro, que seria 3 quilos de boro, começa a aplicar até 30 quilos de grano boro por hectare, e vê que pode causar alguma fito, alguma coisa, é que está aplicando muito boro. O grano boro vai liberar tudo, vai liberar 100%. Como o Lexita libera só uma parte desse boro, então ele não tinha problema. Então, aqui é bem importante que a gente calibre a dose de boro para quanto a cultura necessita. É um exemplo, por exemplo, vai comer uma carne aí sem sal, é horrível, né? É muito ruim, mas vai comer uma carne também, uma carne muito salgada, também é ruim, então você tem que colocar a dose certinha de sal. E o boro também, se aplica pouco boro, é importante, vai dar resultado, mas tem que aplicar a dose correta. Nesse caso aqui, a gente teve, aplicando 2 quilos de boro por hectare, 10,2% acima de produtividade acima do controle. Nesse caso aqui, já 2023, 2024, eu acho que foi 8,2, 8 alguma coisa, não lembro. Aí vamos para boro foliar também, né, aumentando a dose de boro, vai aumentando também o teor na folha, tanto em um ano quanto o outro, a gente observou a mesma coisa.
Eu só não coloquei, como eu peguei os dados brutos ontem do Claudinei, ele está trabalhando na estatística, então é por isso que eu não coloquei as letrinhas aqui da estatística, porque eu estou guardando ele ainda, mas assim que tenha eu vou atualizar os slides aqui, e aí depois eu posso passar a informação correta para vocês. Aqui o boro no solo, outra coisa... Fabiano. Oi. Oi, eu queria fazer um comentário aqui em cima dessa questão dos dados foliares, né, se você me permitir. Ok. Dados de análise folha, né, em geral, a diagnose foliar, ela é uma técnica muito usada em cultivos perenes, né, em frutíferos se usa bastante, mas existe uma variação muito grande de teor foliar, né, então, por exemplo, se você pegar um cultivo de mangueira, né, para trazer para a realidade aí do Vale do São Francisco, se você fizer uma análise, né, laboratorial de teores de elementos minerais em janeiro, em fevereiro, março, e for fazendo uma por mês até dezembro, você vai encontrar diferenças, né, e variações ou flutuações desses elementos ao longo do ano. Isso é algo absolutamente normal, tá, de se encontrar. Eu participei há 2 semanas atrás de uma defesa de TCC, né, passei de uma banca de defesa de TCC, de um pessoal lá da Universidade Federal Rural da Amazônia, no Pará, que eles fizeram um trabalho com o cultivo de açaí, avaliando, né, a aplicação de granobor versus o ácido bórico, né? E o que a gente percebeu como um dos resultados do trabalho, né, foi exatamente essa manutenção de teores. Então, eles fizeram, nas variáveis medidas, né, eles fizeram durante 6 meses análises mensais foliares. E um dos resultados que me chamou muita atenção, foi que o granobol possibilitou, né, uma constância de teores. Obviamente houve variações, mas você teve manutenção de teor muito mais próximo da faixa de suficiência do que o próprio ácido bórico, tá? Então isso tem tudo a ver com o que o Fabiano explicou, né? De você ter liberações no tempo, né? E de maneira gradual, de tal maneira que essas liberações graduais elas vão suprindo a demanda ali praticamente constante da planta e mantendo os teores dentro de uma linha com menores variações, tá? Então, só esse comentário aí para contribuir com a discussão. Pode estar contigo, Fabiano. Ok, doutor Saldanha, muito obrigado aí, cara, muito, muito útil os comentários teus e obrigado aí pela colaboração. Gostei bastante. Isso, pode falar. Já aproveitando o momento, o professor Ana Rita tinha levantado a mão. Ana? Oi, gente. É só para eu dizer, o nosso chat está meio quieto hoje. Será que o povo está meio preocupado agora com as fontes de boro? O chat está meio quieto, Fabiano. Bom. Eu acho que talvez o pessoal não está gostando da apresentação, professora. Não, eu acho que estão gostando, sim, com certeza, mas isso não é muito comum, não. De qualquer maneira, recebi uma mensagem agora há pouco do professor Fernando, e ele está na estrada, Saldanha e Barcelos, e aí ele não vai poder participar, ele está em trânsito. Me chamou a atenção os dados que você mostrou no slide anterior, falando sobre algodão, o aumento da fibra do algodão. Fibra de algodão é pelo da semente, por sinal, é uma coisa que até é um pouco curiosa, mas é o pelo da semente. Considerando que se trata de uma estrutura, digamos assim, que a gente poderia assemelhar com alguns outros comportamentos da planta, eu queria que você fizesse, se você pudesse voltar ele aí, porque eu realmente me perdi um pouquinho do que eu estava pensando, fiquei prestando atenção a outra coisa, por favor. Aqui, professora? Não foi esse do Mato Grosso, Santa IPM, foi um do algodão, enfim, mas eu queria, assim, existe alguma relação que você já tenha percebido, ou pelo menos nesses trabalhos aí, se pontuou em relação a crescimento radicular, aumento de pelo radicular, e aí me vai uma outra questão que é bem intrigante, Saldanha deve ter tido até essa informação também, teve um GISP, um encontro desses aqui,
em que o especialista mostrou uma situação bem inusitada, que eu até aproveitei, Flávio, e usei numa prova de anatomia vegetal, a turma já gostou, que o coqueiro não tem pelo radicular. Tem raízes secundárias, raízes terciárias, ele absorve diretamente pela epiderme, sem esse prolongamento da epiderme para aumentar a superfície de contato com a partícula do solo. Então, ou seja, não tem pelo, mas absorve diretamente das células da epiderme. Beleza. No caso de plantas perenes, por exemplo, em que o boro iria via solo ou via fertirrigação, como é que esses trabalhos já registraram alguma alteração, alguma melhoria na absorção devido à emissão de raízes novas, de mais pelos radiculares? Por que eu estou perguntando isso? Eu estava aqui e recebi uma mensagem que me deixou com a orelha preocupada aqui. Um dos nossos experimentos está, por causa da chuva, a brotação está muito irregular, muito irregular, porque as raízes pararam de crescer numa fase que é crucial. Então, lá vem aí, agora eu pensando, meu Deus, será que o boro vai poder ajudar? Será que melhorar um pouco, mexer em adubação nesse sentido pode ajudar? Enfim, então, crescimento radicular, aumento de pelos radiculares, absorção via radicular quando não há pelo na epiderme da raiz. O que é que o boro, ou melhor, a fonte de boro, dentre essas que você mostrou aí, pode trazer ou pode nos dar aí alguma informação nova nesse sentido, comparando essas diversas fontes? Tudo isso eu estou mirando no ácido bórico, viu? Tá. Olha, professora, a gente trabalha diretamente relacionado a isso, e crescimento de raiz, a gente nunca conduziu nenhum, mas a gente sabe, através de outros estudos, que boro está diretamente relacionado com o crescimento de raiz. Daí, em todo congresso que a gente vai, nos Boron Days da vida, sempre existe muita coisa relacionada a isso. Inclusive, coincidentemente, essa semana, o Dr. Saldanha compartilhou comigo o trabalho aí do professor Mário, da Universidade Federal lá do Pará, que ele estava justamente fazendo isso daí. Isso dá para ver nitidamente um estudo de supressão de nutrientes. Quando você não tem boro, o sistema radicular é muito comprometido. A gente tem alguns parceiros nossos também que conduzem trabalhos nessa linha, que quando não tem boro, o sistema radicular da planta é muito comprometido. Eduardo, você queria complementar aí? Eu acho que você tem algumas informações também que poderiam ser úteis aí para a gente. Eu acho que o Fabiano abordou bem, né, e lembrou bem aí do trabalho do professor Mário com o jambu, né, que é uma hortaliça. Acabei de compartilhar no grupo ali com o GISP, e de fato todos os eventos, né, o professor Patrick Brown, que é uma das principais referências, né, mundiais em estudos sobre nutrição de plantas e com boro, ele mostra, né, que um dos primeiros sintomas, né, em situações de deficiência é a redução da emissão de raízes novas. E isso é muito preocupante porque, em geral, né, pouco se observa raízes, né? A gente observa a parte aérea, faz análise da parte biométrica, análise de folha e tudo, mas raiz é um órgão difícil de você mensurar, né? Obviamente, aí, alguns consultores do Vale de São Francisco, que é uma região de exceção, né, no Brasil, tem feito, né, o uso aí dos risotrons, que são metodologias apropriadas, né, para avaliação, mas ainda muito incipiente, né? No nosso caso, professor, a gente não tem trabalhos, como o Fabiano pontuou, pela dificuldade, né, de você mensurar. A metodologia de avaliação radicular não é difícil, mas ao mesmo tempo não é tão simples de medir, né? Então, mas sem dúvida alguma os efeitos eles iniciam pelas raízes. E sobre a questão dos problemas aí por excesso de chuva, eu tenho dúvidas se a parte da adubação resolveria nesse momento. Eu acho que talvez essa redução na emissão radicular tenha muito mais a ver com
a Oxigenação. desoxigenação do solo, exatamente, né? Você passa a ter solos temporariamente desoxigenados, isso aí trava o processo ali respiratório e tudo mais, né? Mas, na verdade, eu até me expressei mal, talvez assim, pelo fato do boro também contribuir com o crescimento vegetativo, também ajudar nessa recuperação da massa radicular que morre, que é perdida pela falta de oxigenação, talvez como uma forma de ajudar metabolicamente a planta a se reparar após um evento crítico como esse, porque é crítico mesmo. Numa fase como essa, ter um comprometimento de brotação tem uma repercussão muito séria lá na frente. Em relação a medidas de avaliação de raízes, Fabiano, Flávio e Saldanha e demais, a gente fez há uns anos atrás, na época em que estava iniciando ainda, a gente fez uma ferramentazinha bem simples, né? É uma espécie de trado feito com sucata de tubo de alumínio para a gente poder coletar a amostra de raízes a profundidade de 0 a 20, 20 a 40, num diâmetro conhecido, um tubo de 10 centímetros de diâmetro, e a gente consegue, depois coloca aquilo na peneira, a massa que sai ali, a gente consegue ver naquele volume de solo quanto de raiz de absorção, quanto de raiz de armazenamento. Não é nada tão preciso, mas dá um indicativo interessante. Em relação ao risotron, a gente nunca fez risotron, mas a gente usa uma metodologia que o professor Mazzucci nos ajudou a desenvolver, ou melhor, aprender, ele não está aqui, que é fazer aquele gabarito de 1 centímetro, 1 metro quadrado, dividido de 20 em 20, e colocar ele ao longo do perfil do solo, e ali a gente sai pintando a raiz, depois usa um software de imagens para poder fazer o tratamento das imagens que aparecerem pintadas em branco. Também deu alguns resultados interessantes. O fato é que ainda, o que é que eu não sei se faz sentido o que eu vou dizer, mas ao mesmo tempo em que a gente tem aquilo do sal que você falou, Fabiano, de ser realmente muito bom, o limite entre o bom, o excesso e a falta, as vantagens e desvantagens, às vezes não são plenamente conhecidos, né, de acordo com a fonte que a gente utilize. E aí eu lembro que Flávio falou de uma das falas lá do Boron Day, de que a toxidez é melhor do que a falta para algumas culturas. Foi mais ou menos isso, pelo que eu lembro. Obrigada, Perfeito. gente. Ana, já aproveitando, o Flávio levantou a mão. Flávio, se quiser falar, fica à vontade. E logo em seguida, Fabiano, tem uma pergunta do chat do Juliano, ok? Ok. Professora Ana, por que as empresas não gastam recursos financeiros medindo o desenvolvimento do sistema radicular com aplicação de boro no solo? Primeiro, para esse ponto que o Saldanha falou, né? É muito difícil você coletar esse solo, tirar todo o volume de solo, sem danificar o sistema radicular e depois, de fato, quantificar aquela raiz ao ponto de que você fala assim, realmente teve uma diferença. O outro ponto é porque tem vários experimentos que a gente faz em solução nutritiva, no qual a gente omite a presença do boro e com presença do boro em milhões de culturas. Isso já está mais que provado e evidenciado, professora, que se não tiver boro e cálcio, não tem sistema radicular. Então já é uma coisa que já está lacrada. Então a gente não precisa ficar perdendo massa encefálica, tá? Sendo assim um pouco mais incisivo, em querer achar que o boro não vai dar sistema radicular. Ele vai dar. Na verdade, para ter sistema radicular tem que ter boro. Um pelo radicular, ele tem vida útil de 1 até 3 semanas. Então a planta constantemente, é igual o pelo da cabeça, cabelo da cabeça, cai toda hora e cresce toda hora. A planta constantemente tem que estar produzindo sistema radicular. Então tem que ter boro disponível ao longo de todo o ciclo da cultura, porque constantemente ela está tendo que produzir pelo radicular. Se não tiver boro e cálcio, não tem pelo radicular. Então, professora, pode enfatizar isso, que se não tiver um bom manejo de boro, a planta vai ter deficiência em produzir pelos radiculares ao longo do seu ciclo. Isso vai dificultar ela em crescer, até mesmo brotar. Então, vamos primeiro ponto, brotação, depois a gente vai para a situação que vocês estão vivendo. Então, a planta de uva, quando ela vai brotar, a planta de manga, na hora que ela vai florescer, quanto melhor tiver o sistema radicular dela desenvolvido, melhor vai ser a taxa de transpiração dela, melhor vai ser a levada de água para aquelas gemas reprodutivas, que elas precisam de bastante água para poder o quê? Causar o entumecimento da célula e causar a brotação. Então, a uniformidade da brotação depende muito da taxa de absorção daquelas plantas em função da taxa de transpiração.
Então, quanto maior for o sistema radicular, maior vai ser a taxa de transpiração, maior a subida de água para aquelas gemas, e aquelas gemas tendem a brotar com mais força e mais uniformidade se a planta estiver nessa situação. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que dar raiz. Quando a gente pega uma planta perene, ela tem 2 picos de produção de sistema radicular. Né? Ela constantemente está produzindo pelo radicular, mas ela tem 2 picos muito fortes evidentes que a gente já viu nas plantas perenes, que é um pouquinho antes que antecede o início do florescimento, tá? Porque ela vai se preparar para ter um volume radicular suficiente para garantir uma boa taxa de transpiração, uma boa absorção de águas e uma boa levada de água para que aquelas gemas possam brotar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a planta fecunda a flor e aquela flor se transforma naquele fruto pequenininho, chumbinho, né, que vocês gostam de falar no campo. Ali ela tem um segundo pico na produção de pelo radicular, porque ela precisa de ter bastante água ali depois para poder causar a expansão do fruto, tá? Então, fisiologicamente, esses 2 pontos a gente teria que estar trabalhando no boro nessas questões. Quando a gente vai para a situação de vocês, é muito o sistema de irrigação na fertirrigação. Então, a gente tem um boro já prontamente dissolvido na água do solo, já na forma de ácido bórico, tá? Porque a gente usa ácido bórico, se for um octaborato de sódio ou um pentaborato de sódio, ele vai ter que precisar de mais tempo liberando esses ácidos bórico, como o Fabiano falou, tá? Então, o octaborato tem 8 átomos de boro, ele não libera prontamente os 8 átomos, ele precisa de um tempo maior para ir liberando todos esses 8 átomos. Então, daí o poder de resiliência um pouco maior do octaborato em relação ao ácido bórico, ou do pentaborato de sódio em relação também ao ácido bórico. Quando a gente vai para o sistema de fertirrigação, você está ligando o sistema de fertirrigação, a água está descendo o perfil do solo e está levando esse ácido bórico. Então, se a planta está com dificuldade de ter sistema radicular, porque tem baixa disponibilidade de boro, mesmo tendo boro na forma de ácido bórico, se o sistema de irrigação está ali ligado e o solo é um arenoso, vai lixiviar rapidamente e a planta não vai ter tanta eficiência na absorção desse boro. Por isso que a gente trabalha o boro via solo com umas fontes de liberação a médio e longo prazo, igual o Fabiano falou aí, né, o que é o tetaborato de sódio, que é o granubor, no qual você vai ter essa liberação a médio e longo prazo e você vai fazendo os complementos com esse ácido bórico que vai garantir o melhor manejo desse ácido bórico. Nessa situação que vocês estão vivendo, eu acredito muito que tem acontecendo 2 situações. Primeira, naquelas regiões que o solo é mais arenoso, está lixiviando muito rápido esse ácido bórico e, ao mesmo tempo, está tendo o quê? O problema de oxigenação no solo, aí não tem sistema radicular que cresça. Aí não tem muito o que fazer, professor. É pedir para São Pedro realmente dar uma diminuída na chuva, ou a gente arrumar algum jeito de causar uma drenagem mais forte naquele solo, como não é possível fazer. Então não tem muita saída a fazer ali. Agora a gente tem como fazer manejos de fazer a planta recuperar mais rápido. E aí tentar dar uma uniformizada na frutificação ali e na maturação dos frutos pós a situação de excesso de chuva. Tá? Então, eu acredito que aí esteja acontecendo as 2 coisas, uma lixiviação mais acentuada do boro, porque a gente trabalha muito boro na forma de ácido bórico, tá? É engraçado que a planta absorve ácido bórico, como o Fabiano falou, mas ela não é a melhor fonte para a gente dar para a planta, é o ácido bórico propriamente dito, porque a planta não precisa de absorver esse ácido bórico de uma forma tão acelerada, ela precisa conforme vai tendo o seu desenvolvimento, igual o Fabiano mostrou no gráfico. E a gente está errando no manejo, a gente coloca muito ácido bórico, nos momentos da conta a planta não está precisando tanto. Então a gente está errando no manejo, a gente está se equivocando na fonte, tem fontes melhores, e ainda tem essa questão de lixiviação do ácido bórico muito rápido. Tá? Então acho que é um conjunto de fatores que tem aí, professor, nessa situação que vocês estão vivendo aí, e aí causa essa brotação, né, essa desuniformidade na brotação. Então começou a chover um pouquinho, a planta começou a brotar, vem a situação desfavorável, ela vem lá, recua o crescimento dela, mas aqueles frutos que estão ali, eles permanecem. Acabou aquela condição desfavorável, a planta volta de novo no seu processo, e aí tem uma segunda, inicia um segundo processo ali de brotação, de uniformização dos produtos, aí você tem aquela diferença dentro ali no cacho, ou aquela diferença dos frutos, no caso da manga, por exemplo. Então, na verdade, é um fator que envolve a planta como um todo em função da disponibilidade de boro, tá? Então, professor, então a gente tem que rever esse manejo. Então, aplicações de foliar ajuda demais, tem que ter. Tá? Então, a gente tem que fazer essa casadinha. Então, a gente está um pouco equivocado também no manejo de boro, e a gente acha que o boro ele sempre vai ser tóxico. Né? Então, a gente vê, professora, que as plantas aguentam muito mais. Então, o Fabiano mostrou dados aí, né, em área de arenosa, na soja, a melhor produção foi com 2 kg de boro por hectare. Eu preciso saber a fonte que eu estou trabalhando, o que, de fato, cada uma delas consegue liberar ao longo do ciclo da cultura, igual o Saldanha falou, e aí eu monto o meu manejo e faço uma coisa mais assertiva, entendeu, professor? Obrigada, Flávio, obrigada, Fabiano, por trazer esse debate à tona e dessa forma, porque o que a gente tem percebido é que, por mais tecnificado que seja o cultivo em relação ao manejo como um todo,
o uso do boro ainda não é algo muito bem elucidado. Então, Saldanha se lembra, quando a gente estava recolhendo alguns dados aqui, a gente encontrou diferentes situações sobre como se utiliza o boro na viticultura, como se utiliza o boro até mesmo em outras culturas. Rondinelli está aqui, vai poder falar melhor do que eu sobre banana. E, enfim, mas há muita coisa acontecendo e a questão da brotação é apenas uma delas, né? Obrigada. Exatamente, Ana. Ok. Fabiano, só para Oi. finalizar, aproveitando o gancho da pergunta, o Juliano colocou um questionamento que acho que cabe inserir agora. Ele Ok. pergunta sobre a quantidade exata de boro, como avaliar esse teor exato? A avaliação das bordas das folhas queimadas ainda é um parâmetro para o limite exato ou temos alguma outra metodologia mais eficiente nessa questão? A gente tem o website da borax.com, lá a gente tem a recomendação para todas as culturas. Então, se a pessoa entrar lá, vai ver lá que soja entre 1 e 2, trigo 0,5 a 1, dendê de 4 a 6, dependendo da idade, né? Lógico, uma planta adulta, algodão em torno de 1,5 a 2, então assim vai. Então, existe todas essas informações no site da nossa empresa lá, e tem tudo que você imaginar tem lá. E uma coisa interessante também que acontece muito na questão quando você aplica boro, se a aplicação se não for uma quantidade muito alta, se for uma quantidade um pouquinho exagerada, ela vai dar uma fito ali no comecinho, mas as outras folhas novas, geralmente, elas já nascem, elas já brotam sem aquela fita comum. Por exemplo, quando o pessoal erra um pouquinho na dose na soja, a soja tem umas características de fito ali no comecinho do desenvolvimento, depois ela normaliza e não tem mais isso daqui. Uma outra coisa, nesse slide aqui que eu tenho, esse slide aqui é perfeito, né? Você vê que a gente saiu aqui de 0,14 ppm, 0,14 miligramas por decímetro cúbico, e conseguiu ir a 0,41, imagina, a gente conseguiu aumentar quase 4 vezes o teor de boro no solo, aplicando 3 quilos por hectare, mas mesmo a dose de 1,5, 2, a gente consegue aumentar muito, e esse boro não está sendo lixiviado, né, igual muita gente pensa, tanto um ano, esse ano aqui, safra 2023, 2022, 2023 choveu mais, 23, 24 choveu menos, mas você vê que tanto em um quanto outro ano, o aumento do boro no solo aconteceu. Isso aqui é uma coisa que eu estou quase terminando já, pessoal, e aí a gente pode falar mais depois que terminar. Isso daqui a gente coletou várias olexitas no Brasil durante vários anos, não só no Brasil, mas em outros países, e a gente analisou tudo nos Estados Unidos e alguns laboratórios aqui no Brasil. Então, para você ver aqui, existe olexita que tem 140 ppm de arsênio, mas tem olexita que tem mais de 4.000. Nosso granubora ali, que você vê aqui, né, esse é o nosso produto, a professora perguntou quanto que tinha, a gente garante que ele vai ter menos de 5 ppm de arsênio, mas geralmente, em grande maioria dos certificados de análise, porque todo lote que a gente exporta, a gente faz uma análise e tem um certificado de análise para esse lote. Geralmente, abaixo do limite de detecção, então existe menos de 1 ppm de arsênio. Mas isso aqui é preocupante, né? Isso aqui são olexitas comerciais que a gente coletou no campo e mandou para o laboratório, então de forma aleatória. Então, imagina quanto produto aí com níveis extremos de arsênio a gente não consegue encontrar no mercado. Isso daqui também isso daqui, o que acontece em relação ao arsênio? Isso aqui é uma fonte de boro. Você vê a fonte de boro aqui, tanto essa região mais branca aqui, mais transparente, isso aqui o boro, tá? Isso aqui como ele está na natureza. Mas vocês estão vendo esses pontinhos aqui, amarelo, laranjado? Isso daqui é o realgar. Isso daqui é o arsênio. Então, a gente consegue ver, é muito comum
o arsênio junto com fontes de boro. Então, quando você compra um boro que não é refinado, o que eles vão fazer? Eles vão pegar essa rocha, vão moer ela, vão granular, e você vai usar boro com arsênio. Não tem o que fazer. Mas quando você compra um produto refinado, o que vai acontecer? O produto vai ser moído, vai ser dissolvido em água quente, as impurezas, as argilas, tudo que é possível, metal pesado, vai ser separado, vai ser filtrado, e no produto final não vai ter nada de arsênio, entendeu? Então, essa é a diferença. Mas é muito comum. Se vocês forem numa mina de boro, vocês vão ver sempre isso daqui. É muito comum. E, por exemplo, na mesma mina, alguns lugares têm mais, outros lugares têm menos arsênio. Então, na mesma mina, então varia de uma parte para outra. Então, esse daqui é uma forma de realgar, que tá aqui a fórmula dele, arsênio mais enxofre, né? Isso daqui, alguns danos aí, né? Geralmente na raiz, né? Então, esse aqui é o controle, isso daqui é uma planta submetida aí a arsênio, você vê que principalmente os pelos radiculares aqui com desenvolvimento mais pobre, mesma coisa aqui, né? Aqui uma solução aí que tem arsênio, você vê que o desenvolvimento radicular ficou comprometido, e aqui o controle sem arsênio. Sintomas de arsênio, de contaminação da planta por arsênio, é muito parecido com alumínio, toxicidez do alumínio, então prejudica muito o desenvolvimento. Então, esse aqui era o último slide, e aqui está meu e-mail, se alguém quiser falar comigo, né? Também tem no nosso site, lá vai encontrar meu e-mail, e era isso que eu tinha para falar. Agora a gente pode discutir aqui. Então, vou parar a apresentação. Agora eu consigo ver vocês aí de volta. Pronto, Fabiano. O Flávio tinha levantado a mão. Flávio, ainda quer falar? Não, na verdade, foi sem querer aqui. Depois que eu vi que a minha mãozinha estava levantada, eu abaixei. Não, ok, tranquilo. É o costume, Flávio. Fala demais, né? Nada, sempre contribui, na verdade. Fabiano, eu vou passar duas perguntas. Boa noite. Oi, Jonatas, eu fiz uma pergunta, viu, querido? Boa noite, pessoal. Vou passar, viu? Boa noite. Vou passar, deixa eu botar a pergunta no chat. Certo. As duas primeiras perguntas foram do Marcos e do Alessio. A do Marcos foi pulverizar ou aplicar no solo. A do Alessio é meio com uma complementação. Boa noite. A aplicação foliar de boro é interessante, já que a planta geralmente precisa de uma quantidade pequena e diminuir seria uma forma de reduzir desperdício. Então, isso é uma pergunta bem interessante. A gente tem vários trabalhos aí onde que a gente aplica solo, aplica foliar e aplica os dois, comparando com o controle. Sempre. Olha, eu posso falar quase 100% das vezes. Solo melhor do que foliar e solo mais foliar melhor do que solo apenas. Então, adubação foliar seria uma forma de complementar a adubação via solo, que é muito mais eficiente. Uma coisa também importante para vocês saberem é o seguinte: se a planta possui algum tipo de sorbitol, manitol, algum tipo de poliol presente, aí você consegue translocar boro via floema. Uma planta, por exemplo, uma macieira que possui poliol, que possui sorbitol livre dentro da seiva, a adubação foliar, por exemplo, o granuloboro é muito eficiente na macieira. Mas a maior parte dos cultivos, eu diria que 90% das espécies, boro é imóvel via floema, então por isso que a adubação via solo vai ser mais eficiente, porque o xilema vai translocar o boro para onde a planta precisa. Então tem boro no solo, o xilema sempre vai estar translocando. Se a planta não possui poliol, então você vê uma deficiência, você vai e pulveriza via foliar, vai corrigir a deficiência no momento. Como ela não transloca boro via floema, as folhas novas novamente vão nascer com sintomas de deficiência. Mas boro via solo é a forma mais eficiente. Boro no solo mais boro foliar é mais eficiente do que boro só no solo, e boro foliar é a forma menos eficiente. Isso daí, geralmente, o que a gente tem visto nos experimentos nossos. Aí a gente tem conduzido recentemente vários trabalhos nessa linha aí, tá certo? Então, é isso daí. Perfeito, Fabiano. A pergunta seguinte é da Gleida Mendes.
Boro com aditivos tais como ácido fúlvico, aminoácidos e polióis são eficientes para melhorar a absorção dos nutrientes? Para melhorar a absorção dos nutrientes? Olha, uma coisa é o seguinte, isso daí um professor, Patrick Brown, já conduziu alguns trabalhos nessa linha, e é interessante que quando você tenta colocar um boro, um sorbitol ou qualquer outra forma de poliol de forma não natural na planta, não é a mesma coisa. Ela não tem o efeito do que, por exemplo, uma macieira que tem o poliol, tem o sorbitol na seiva, ela consegue translocar o boro de forma eficiente. Mas, quando você tenta colocar, por exemplo, vou fabricar um fertilizante foliar e vou colocar de forma artificial sorbitol e manitol nesse produto. Vai funcionar igual uma planta que já tenha o poliol presente naturalmente? Não. Isso daí é o que o que eu sei. Não sei se o Eduardo, o Flávio ou alguém mais tem alguma opinião diferente da minha aí. Por favor, fica livre para comentar. Perfeito. O Fernando levantou a mão. Professor Fernando? Boa noite, eu estou chegando agora de viagem, né? Eu estava na estrada, né? Eu, só para salientar, eu trabalho com boro há 5 anos. Professor, seu microfone está dando uma alteração aí. Dupla voz. Eu estou tendo me ouvindo minha voz. Alguém está com o microfone aberto, eu acho. Está ouvindo agora? Sim, a gente está ouvindo o senhor. Eu estava na estrada, né? Eu só peguei um pouquinho no final aí do assunto, né? Eu até na minha vida, mais de 3.000 quadras, eu creio que mais de 1.500 foi de boro. Tá bem de novo o eco aí. Fabiano, teria como só desligar o microfone para ver se é isso? Sim. Pode falar, professor, agora. Então, mais de 1.500 palestras sobre boro na minha vida, então, sobre esse assunto. Então, eu comecei a trabalhar com boro em 1988, né? Então, comecei a trabalhar com boro e até no começo eu era muito taxado de meio doido, né? Porque eu era o único praticamente no Brasil que trabalhava com boro. Depois eu comecei um contato muito bem com a Yamada na época da NPI, começamos a fazer esse trabalho. Então, eu usei praticamente, eu acho que todas as fontes de boro possíveis, das solúveis e insolúveis e assim por diante, né? Então, até hoje, por exemplo, a base da minha recomendação de fertilização é boro. O primeiro elemento que eu não deixo faltar nas minhas plantas é boro, né? É o primeiro elemento, porque na sequência bioquímica da nutrição é o primeiro elemento que a planta vai necessitar no processo celular, né? Porque a transcrição do que tem no DNA para o RNA, né? Você vai precisar fazer uma RNA transferase, vai ter que usar uracil e para sintetizar uracil precisa de boro, né? Então, a primeira sequência que eu tenho que ter, então eu uso isso aí. E o boro tem a vantagem. Eu não escutei a tua palestra de ninguém, então não posso falar o que foi colocado aí. Então, essa. Então, basicamente, eu tenho o uso de todas as fontes. Cada uma tem uma vantagem relacionada à outra. Muitas vezes você tem a vantagem de uma fonte menos solúvel, porque você chove demais. Muitas vezes você tem sistemas mais com sistema com falta de água, tu tem que ter um pouquinho mais solúvel. Então, na minha concepção, eu uso todas as fontes possíveis, né, que eu posso usar, até porque a forma que entra na planta é ácido bórico não dissociado. A planta absorve pelas aquapurinas, que nem o silício, né, e vai lá. E aí o pessoal pede para mim assim, por que, professor, o boro não se transloca nas plantas que não tem polióis, né? Porque ele é absorvido em meio ácido com boro no dissociado, quando ele entra na célula com pH 7, ele dissocia, fica H4BO4, e no próximo plasmodesma que tem carga negativa, ele não passa. Então, ele se transloca porque a fonte que ele entra dentro da célula, ele não vai translocar para outra, exceto se a membrana do plasmoderma tem na sua constituição
poliol, qualquer tipo de sorbitol ou aí que faça essa complexação dele para passar de uma célula para outra. Isso é uma das plantas do gênero Malus, né, que tem isso na sua condição da sua mais então, por exemplo, eu faço uso desse. Aí se elaborar bom, eu tenho essa minha norma. Quando eu faço o uso da complementação foliar, é com uma complementação, mas eu uso era com o objetivo de atingir as folhas, mas aí através da aplicagem no chão e entrar pelo sistema radicular. Grande parte do resultado que tem é porque entra no sistema radicular uma suplementação que eu aplico lá da base foliar, né? Então, basicamente isso. Eu aprendi também a fazer a desintoxicação, né? Eu já fui chamado algumas vezes a fazer a desintoxicação, né? Debloqueia algumas situações que ocorrem muitas vezes por falta de informação, ou por falta de regulagem, ou por troca de produto por outro, e não noto que um é mais concentrado que o outro, coloca uma dose mais alta, e aí muitas vezes aplica no plantio, corre para a linha de plantio, ou corre para a cova, um monte de situações que tem. Então, no meu modo de pensar, é isso. Então, de colocar, inclusive, essa situação, acho que alguém comentou aí que o uso do boro de cetoxidez, eu, quando atuo num grande produtor de uva da América Latina, né, eu acho que é o maior produtor individual da América Latina, onde eu cheguei lá, o pessoal não usava boro, porque um professor de um outro país foi lá e disse que boro era tóxico para a planta. Os caras eram o alimento que mais estava faltando, nunca ia arrumar. Agora eu tenho que estar fazendo o quê? Eu tenho que estar freando o corpo técnico lá para não colocar muito boro. Antes eu não botava, então tem uma situação diferente relacionada. Eu não ouvi aí a professora Ana o que foi comentado antes sobre os assuntos, porque eu não tenho, né? Eu estava voltando uma lavoura aqui do Mato Grosso olhando o algodão, né? Fui lá fazer as orientações, implementação e coisa e tal, então estava na estrada e acabei de chegar aí. Então peço desculpa aí que eu não me inteirei mais do assunto, né? Sem problemas, professor. A gente super entende, viu? E agradece a sua contribuição. Flávio? Bom, a pergunta dela foi se acrescentar poliol, aminoácido, ácido fúlvico vai melhorar a absorção do boro, né? Então vamos por etapas. As substâncias úmicas, tanto os ácidos úmicos e fúlvicos, já está provado na literatura que se a gente aplica ele tanto no sistema radicular quanto nas folhas, eles aumentam a atividade de uma enzima chamada proto-TPase, que é a enzima responsável por criar um gradiente eletroquímico de prótons, que é a força para trazer os nutrientes para dentro do floema ou para dentro do xilema via raiz. Então, se você está pensando em acelerar a velocidade de absorção de qualquer coisa que você esteja aplicando via folha, aplicar ácido úmico e fúlvico faz todo sentido pensando nesse mecanismo. Tá? Então, já está provado que se você aplicar um produto desse tipo, você aumenta o fluxo no floema em menos de 8 horas. Tá? Esse é o primeiro ponto. Em termos de boro com aminoácido, vai aumentar a velocidade do boro em zero, translocação em zero no floema. Tá? Em termos de poliol, é aquela coisa, tem plantas que preferem transportar o açúcar, né, o carboidrato no floema na forma de sacarose, e tem plantas que preferem transportar o carboidrato na forma de poliol. Tá? Aquelas plantas que naturalmente transportam o carboidrato na forma de sacarose, eu aplicar um produto com boro poliol, o que a planta vai fazer? Ela vai quebrar essa ligação boro poliol, vai pegar essa glicose, vai ligar numa outra glicose, vai formar a sacarose e vai botar ela dentro do floema. Tá? Então eles quebram, não aumenta a velocidade. Tem trabalhos de pesquisas que mostram que aumentou. Então vamos lá. Saiu de 3% para 7%. Então o que é um nutriente móvel no floema e um nutriente com baixa mobilidade no floema? Então se eu pegar uma folha recém-expandida, tá, e conseguir quantificar total boro que está presente naquela folha recém-expandida e conseguir quantificar o que veio de uma folha antiga ou o que veio do sistema radicular, eu consigo determinar se aquele nutriente ele é móvel ou não no floema.
tá? Então, vamos lá. Numa macieira, que nem o Fabiano deu exemplo, se eu pegar uma folha recém-expandida de uma macieira e quantificar todo aquele boro que tem nela, os caras já viram que mais de 68% de todo o boro que está na estrutura das paredes celulares de uma folha da macieira recém-expandida veio de uma folha antiga. Então, mostra que aquele nutriente tem alta mobilidade, tá? Quando a gente vai, por exemplo, uma planta igual a soja, uma uva, e você pega uma folha recém-expandida, você vê que menos de 20% do boro que está naquela folha recém-expandida veio de uma folha antiga. Então, ele é considerado um nutriente de baixa mobilidade. Então, muito trabalho de pesquisa mostra assim, eu apliquei boro, por exemplo, tem um trabalho bem bom com o professor Ciro Rosolém e a Vitória Fernandes no café. Tá? Eles viram que a mobilidade do boro saiu de 7% foi para 12%. Cara, mas 7% foi para 12% do quê? Né? Então, para vocês terem uma ideia, de todo o boro que eles aplicaram nas folhas de café, tá, na forma de ácido bórico, menos de 20% foi absorvido. E desses 20% que foi absorvido, saiu de 7% de translocação para 12%. Então, ou seja, translocou um pouco mais de uma coisa que quase nada entrou. Tá? Então, cuidado com esses números que a gente vê na literatura aí, as pessoas falando, a gente tem que interpretar de uma forma mais cautelosa esses dados. Tá? Então, sair de 7% para 12% de uma coisa que era pouco para quase nada, pouco influencia em falar que um órgão que se expandiu foi devido a um produto que eu apliquei com poliol e aumentou o boro na folha, aquela folha perdeu aquilo. Negativo, tá? Então, quando a gente pensa em desenvolvimento e estrutura de plantas, esse boro tem que vir via sistema radicular. Quando a gente faz aplicações via folha de boro, esse boro faz tantas coisas na fisiologia da planta que transforma aquela folha mais eficiente em fazer o que ela tem que fazer e torna a planta mais eficiente em absorver os nutrientes em grande quantidade que tem que absorver aonde? Lá via sistema articular. Então, a gente tem que começar a ver quebrar esses paradigmas. Então, nutrientes via folha, na sua grande maioria hoje, eles dão estímulos para a planta, fazem a folha se transformar mais confortável naquela situação favorável ou desfavorável e a planta é mais eficiente em absorver os nutrientes via raiz. Tá? Então, melhorar a mobilidade do boro no floema é muito difícil se uma planta está te dizendo que ela prefere transportar no floema a sacarose e não um boro poliol. Tá? Então, cuidado com esses negócios que existem aí no mercado, produtos... gente, eu trabalho desenvolvendo produtos há mais de 10 anos, tenho patentes com a Rio Tinto, tenho patentes com outras empresas, tenho 4 produtos no mercado brasileiro, e te falo, já vi muita pesquisa, não aumenta, e quando aumenta é muito pouco. E assim, o poliol que o professor Ciro Rosolém viu no experimento dele, é um poliol que a planta praticamente não produz, tá? Ele buscou esse poliol no mercado e fez a complexação com boro, que ele quis testar vários tipos de boro com poliol. E ele viu que um poliol específico aumentou de 7 para 12. E é um poliol que a planta pouco produz. Então não faz sentido nenhum. Se a planta quisesse realmente transportar esse boro no floema, no cafeeiro, o cafeeiro já te falaria, vou produzir mais desse poliol para prender mais o boro e fazer o transporte no floema. Se a planta não está fazendo, gente, já está te dizendo, eu não quero isso, porque isso para mim não é legal. Tá? Então, cuidado com essas questões aí. Muitas empresas falando que aqui é milagroso, isso não é, gente. Já dizia o Disseu Gacem, vamos perguntar para a planta vai nos responder. Então, a melhor resposta que tem é que o Patrick Bell fala. Se a planta já transporta, beleza, faz sentido. Se a planta não transporta, não faz sentido. Tá? E aí, em cima disso, eu lembrei de uma outra coisa que eu queria, por isso que eu levantei a mão, Jonathan, em relação à pergunta de é mais viável dar uma fitotoxidez leve nas folhas do que não ter fitotoxidez, né? Então, na verdade, foi o seguinte, no Boron Day, né, da Latinoamérica que teve o ano retrasado, no ano passado, né, o Patrick Brown, ele falou para a gente o seguinte, que ele montou uns experimentos no qual ele aumentou demais a disponibilidade de boro no solo e causou uma fito bem leve nas folhas um pouquinho antes do período que antecede o florescimento. E ele viu que esse manejo fazia as plantas terem um pegamento floral e uma fixação de estrutura reprodutiva melhor em relação àquelas plantas que não teve aquele sintoma leve visual de fitotoxidez. O que ele quis dizer? Que é melhor a gente dar uma fitotoxidez leve na planta e garantir uma boa disponibilidade de boro na água do solo no momento de florescimento do que não ter esse problema. Só que é difícil de a gente conseguir fazer esse manejo no solo igual ele fez no experimento controlado. Então, vai ser, de 2 casos, uma vai acontecer. Ou eu vou dar uma fito muito forte na planta, tá? E mesmo assim ela acaba produzindo mais, que o Fabiano já falou o relato, ou eu vou errar muito na mão e não vai acontecer nada. Então, no campo é muito difícil. O que ele quis dizer é o seguinte, resumindo,
que é melhor a gente fazer um manejo mais assertivo com fontes de liberação de médio a longo prazo no solo, tá, como o tetaborato de sódio, que o Fabiano falou, que é o pentahidratado, que é o nome comercial Granubor, ou a gente fazer o manejo desses camaradas no solo e fazer as complementações via foliar, tá? Perfeito, Flávio. Fernando? Em relacionado, agora estou me inteirando umas coisas aí que o Flávio colocou. Muito. Eu, em 1999, eu recebi um produto que o pessoal dizia que ele era translocável, né? Eu digo, tem a solução. O meu problema de boro em jogar em plantas que não tem translocação, veio um produto que translocava e mandaram o produto para mim testar. Beleza, eu fui fazer um teste, o que eu fiz? Eu apliquei via folha, mas eu tampei o vaso onde eu tinha colocado a planta, e no outro eu não tampei. Aonde eu não tampei, a bola ele aumentou nas folhas de cima, porque caiu no solo e entrou para o sistema radicular lá em cima. Onde eu tampei, não passou. Aí os caras falaram, nós não tinha notado esse teste aí, então tu vê, ele tinha uma falha estrutural no teste e o produto realmente não translocava. Plantas que não têm estruturação para translocar bora não vão translocar. Eles fisiologicamente, eles foram feitos estruturalmente, fisiologicamente, para não fazer isso. Então, como é que tu vai querer achar chifre em cabeça de cavalo? Tu não vai conseguir achar uma coisa que não está propensa a isso. Uma das coisas interessantes, eu não sei se Fabiano e Flávio já fizeram, eu trabalho com uma uva, bastante volume de uva no Peru, e nós temos muitas vezes em alguns materiais problema de Brix, entendeu? Brix no final. E, por acaso, nós estávamos notando que aplicações de boro no final do ciclo, tá? No final do ciclo aí, nós aplicando boro, daí foliar, claro que daí o objetivo é realmente ele entrar dentro da folha, né? Não é translocar, é entrar naquela folha. Nós tínhamos um aumento de sacarose na produção, né? E aumentava o teor de Brix, não da translocação do boro, mas sim da produção de sacarose. E realmente isso acontece por quê? Nós temos a UDP-glicose, que é a enzima que vai produzir a síntese sacarose. A UDP-glicose, ela tem na sua estrutura física dela, uma molécula de uracil. E para produzir uracil precisa de boro. Então, essa síntese de uracil maior nessa célula faz produzir mais UDP e vai produzir mais sacarose, vai produzir mais sacarose mesmo. Então, por uma função de aumentar o teor de Brix, nessa situação da síntese do UDP, em uma estrutura tem aumento. Agora, a translocação de boro é muito incipiente e realmente em algumas culturas café chega a 12%, mas eu tenho feito alguns testes que alguns materiais não chega a 5% de translocação. Por exemplo, em algodão eu nunca consegui mais de 5% de translocação e tomara que haja um produto que transloque melhor. Perfeito, professor. Agradeço a contribuição. Como eu coloquei no chat, a contribuição do professor Fernando vai ser a última devido ao horário. A gente não quer puxar muito especialista, a gente sabe que ele tem horário. E aí, caso tenha algum outro questionamento ou contribuição, a gente tem um grupo do WhatsApp, vocês podem colocar lá. Inclusive, a gente quer que seja feito isso até para poder gerar um debate no grupo do WhatsApp, que é, querendo ou não, o objetivo da gente. Fabiano, passo a vez para você e para responder e complementar as perguntas dos demais. Só um complemento para aquilo que o professor Fernando falou, justamente a mesma coisa que eu vi do pesquisador do IAC, do Rodrigo Boreto. Eles usam ácido bórico em citros, é muito comum, né, a aplicação foliar do ácido bórico. Aí eu perguntei, mas e como que é a absorção, Rodrigo? Ele falou, não, citros não vai absorver boro via foliar, vai ser escorrido no solo, e aí no solo que vai ser absorvido, entendeu? É isso que acontece geralmente quando a planta não pode absorver, não pode translocar boro via floema. Esse boro que é aplicado foliar vai escorrer no solo e a hora que vai penetrar no solo e as raízes vão absorver. Acontece muito isso daí. E outra coisa que o professor falou, que aplicar boro aí no final do ciclo via foliar, a gente está conduzindo um trabalho na mesma linha na Índia, mas com cana-de-açúcar. Eles estão aplicando boro via foliar 60 a 45 dias antes da colheita da cana, mas o objetivo é translocar boro das folhas para o como e aumentar a dose de sacarose. O professor Cruciol, lá da Unesp, tem trabalhado muito com pesquisa
em cana nesse sentido aí, usar o boro, daí via foliar, como um maturador para aumentar o teor de sacarose antes da colheita. Só, Fabiana, para comentar, eu acabei dando uma palestra 2 semanas atrás em Mato Grosso para uma empresa de cana, e a indicação que eu fiz é a indicação do boro no final do ciclo para aumentar o teor de sacarose no palmito e também a maturação do palmito, né? Então é importante na cana, né, o uso dele com maturador, boro junto com maturador, né? Aqui no pessoal o pessoal do Mato Grosso que eu fui da palestra, aí eu citemos isso aí. E uma coisa interessante, viu, que tu colocou, só para comentar que eu estava esquecendo, eu não sou adepto do uso do ácido bórico de uma forma simples, só diluir em água e aplicar sobre a folha. E tem pesquisa feita que o ácido bórico na folha inibe a enzima urease e você vai ter problema de quebra da urease para fornecimento de nitrogênio nas culturas. Só para complementar. Acho que a gente está alinhado nesse sentido aí. Professor, e uma última coisa, acho que o professor não participou no comecinho quando eu apresentei, a gente tem um produto novo que a gente está começando a testar, que ele é um produto foliar, que ele tem boro e tem potássio também. Eu acho que é um produto promissor aí justamente para essa questão aí da aplicação em final de ciclo, pelo fato dele ter 10% de boro e 9% de K2O na formulação. Perfeito. Antes de encerrar, Jonatas, eu estava aqui prestando atenção, me lembrando do início da palestra de Fabiano, e, se não me falha a memória, quando a gente pega uma literatura falando de micronutrientes, fala bastante da forma como a planta absorve o boro, ácido bórico, né? Isso ficou bem enfatizado aqui. Então, que a gente, a partir de agora, e até mesmo aqui tem alguns graduandos, a gente tenha essa clareza quando estiver pesquisando sobre o boro, em qualquer literatura, que está se falando da forma como o boro é absorvido, é diferente da fonte de boro, ácido bórico. Então, repare para distinguir claramente as duas coisas, como é que isso está atuando sobre a planta. E aquilo que a gente sempre enfatiza, né? A boca da planta é a raiz, é pela raiz que ela tem que se alimentar. Então, não adianta querer compensar, fazer tudo via foliar, que não é a solução. Fabiano, eu anotei uma série de coisas aqui na sua fala, já até para pensar e conversar um pouco com os meninos também, e muito feliz, muito grata também pela brilhante palestra, pelo ótimo debate que foi levantado aqui com a participação de todos, Flávio, Eduardo, professor Fernando, os demais que fizeram perguntas. Eu agradeço sinceramente a todos, mas o agradecimento todo especial é para você, sem dúvida, Fabiano, porque a gente precisava encerrar esse ciclo nesse debate que iniciamos ano passado sobre o boro, e as fontes de boro vieram num excelente momento. E é claro que o debate, eu falei encerrar vírgula, né, aqui no encontro de estudos, mas a gente continua falando sobre esse tema e outros também lá no nosso grupo, no GISP, e vejo que você trouxe aqui novos integrantes para o GISP, que eu falei agora há pouco aqui com ai, meu Deus, fugiu. Zeca Chiarello. Sim, Leonel, tem algumas Silvestrinho. pessoas lá do Paraná aqui e que já vão fazer parte do grupo. O Nery também está desde cedo aqui, antes de começar. Muito obrigada pela presença. Mas eu espero, sinceramente, a todos os participantes, eu dirijo o que vou dizer agora, que seja apenas um instigador. Esse encontro é mais um instigador para que a gente procure conhecer um pouco mais, tentar aprender um pouco mais sobre os efeitos nutricionais, fisiológicos do boro, e também ver de que maneira a gente consegue trabalhar a fertilização boratada a favor da boa agricultura, porque a gente encontra realmente cada coisa surpreendente no mercado e na forma de usar o boro. Em nome do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, a nossa casa, a nossa instituição, em nome do GISP, o nosso grupo de estudos, eu quero agradecer muito sinceramente, Fabiano, pela sua presença, pelo seu interesse em colaborar conosco, não apenas dessa vez, como também da vez em que você esteve em Petrolina. E também agradecer a todos os participantes. Jonatas, obrigada pela moderação. Silencio meu microfone e agradeço mais uma vez a presença de todos. E parabéns, Fabiano, foi sensacional.
Professora, eu que agradeço pela oportunidade aí de estar apresentando hoje, agradeço aos colegas também pela contribuição, pelas perguntas, e com certeza a intenção nossa é continuar aí cada vez mais próximo aí a vocês. Tenho conversado com o Eduardo, e aí acho que ano que vem a gente tem algumas coisas aí que a gente precisa dar andamento, né, Eduardo? Mas a gente volta a conversar com a professora no futuro. E, novamente, foi muito bom encontrar com vocês, muito bom participar. E, às vezes, a gente fica aqui, né, fica fora do Brasil, e é muito bom quando a gente conversa aí com os brasileiros novamente, e ver essa energia que a gente tem aí no país é gratificante aí. Novamente, muito obrigado aí, professor, e os demais colegas. Obrigado, Fabiano. A contribuição de todos no chat. Eu vi que houve mais uma pergunta. Peço que coloque lá no grupo do WhatsApp, até para poder gerar um debate no grupo. Isso é extremamente importante. Ver se a pessoa está no WhatsApp. Tá no WhatsApp, eu conheço, está no WhatsApp, está no grupo do WhatsApp. Tá bem. E trazendo uma informação um tanto intrigante, Ana, não ironicamente, quase sábado que passou agora, fez exatamente um ano, do último encontro de Boro aqui no GISP com Eduardo Saldanha e Flávio Barcelos. Então, assim, basicamente a gente está abrindo um encontro anual, né, sobre Boro. E aí, agradeço novamente, Fabiano, a sua apresentação. Sobre Boro. Agradeço, Fabiano, a sua apresentação. Já era o que a gente esperava, excelência, e aí a gente consegue perceber aqui pelo chat o quanto que todos gostaram. Hoje o pessoal estava meio mais calado no chat, meio paradinho, mas geralmente eles costumam perguntar bastante. Como a maioria aqui é produtor, está todo mundo meio aperreado com as chuvas que estão acontecendo no Vale, mas de forma geral eles participam bastante. Eu estou vendo que todos gostaram da sua apresentação. Então, novamente, parabéns. E para os demais, daqui a 15 dias a gente retorna com outro tema, já dando spoiler. Provavelmente seja a cultura da banana, é um tema que foi pedido lá no Instagram. E logo a gente divulgaremos o título e o especialista. Ok, obrigada a todos. Ao sinal de vocês, eu sinalizo, então, a gravação. Eu encerro a gravação. Boa noite, gente. Muito obrigada, Fabiano, e até breve. Até mais. Tudo de bom para vocês aí. Um abração. Boa noite a todos. Excelente. A todos Parabéns, nós. Fabiano. O mesmo para você. Pronto, parei a gravação.